Muito boa noite, que o Senhor Jesus, através desta ministração, através desta pregação do Evangelho, que o Senhor Jesus possa te alcançar, te ajudar, te abençoar, te encher de força. Vocês que estão nos assistindo do Brasil, do exterior, temos uma mensagem muito importante para vocês. Em nome de Jesus. Muito boa noite, Felipe. Muito boa noite a todos. Vamos iniciar esta pregação. Daqui a 2 minutos vai dar tempo para as pessoas compartilharem o link e outras pessoas como se fala? Acessarem, né, a nossa página. Vamos dar um tempinho para elas. Então, por gentileza, vocês que forem entrando, vão compartilhando aí este link, tá? E iniciaremos daqui a 2 ou 3 minutinhos. Muito obrigado, Deus abençoe. Pra mim não aparece. Apareceu. Depois tira aqui. Aqui.
Meus irmãos, muito boa noite mais uma vez. Vamos fazer uma oração neste momento por todos aqueles que estão enfrentando momentos difíceis, né? Em suas vidas. Vamos orar pela sua saúde, vamos orar pelo seu casamento, vamos orar por você que tem problemas na justiça, você que tem problemas com seus filhos, problemas de drogas. Nós sabemos que quando nós olhamos para as montanhas, por exemplo, nós vemos elas tão grandes, intransponíveis, mas eu acredito em Deus. E se você está me ouvindo neste momento, você acredita em Deus também. Quando Deus, Ele olha para as nossas montanhas, Ele não vê montanhas, Ele vê pedrinhas. Então, Jesus disse que quem tiver fé vai falar com a montanha, sai daqui, vai para lá, e ela ouvirá. Meu amigo, minha amiga, vamos fazer essa oração neste momento. Vamos fazer essa oração. As suas montanhas, que são os seus olhos intransponíveis, só um toquinho assim do Senhor, naquela montanha, naquela doença incurável, aquela montanha, ela sai do seu caminho e nunca mais volta. Eu creio nisso. Eu já vi montanhas sendo removidas, sabia? Mas não montanhas físicas. Eu já vi pessoas com doenças incuráveis sendo curadas. Eu já vi pessoas que não estavam no fundo do poço, não, tinham passado do fundo, mas Deus tira elas de lá. Não há barreiras para o nosso Deus, não há impossível para Ele. Então vamos orar neste momento. Vou pedir que meu filho, por gentileza, faça a oração, em nome de Jesus. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de falar com o Criador dos céus e da terra e ter acesso através do sangue de Cristo, para pedir que o Senhor venha remover as montanhas da vida das pessoas que nos ouvem, que o Senhor venha remover toda doença, toda dor, todo obstáculo, toda barreira da vida delas, e que todo o mal que age em qualquer área da vida delas, que saia em nome de Jesus. E Pai, que o Senhor venha revelar a sua vontade, que o Senhor venha revelar a sua palavra, que o Senhor venha derramar do seu amor, da sua esperança nos corações de cada pessoa, para que todos venham a entender a necessidade, a importância e a grandeza do que o Senhor fez por nós na cruz. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que assim seja. Amém. Graças a Deus, que assim seja, meu irmão, minha irmã. Primeiramente, muito obrigado pela sua atenção, de tirar esse tempinho para nos ouvir. Ontem, alguém compartilhou uma pregação de um pastor dos Estados Unidos. E foi uma pregação rápida, foi um clipezinho de alguns minutos, 3, 4, 5 minutos, algo assim. E aquele pastor, ele dizia o seguinte: Jesus não derramou o sangue dele na cruz para que você venha morar numa casa bonita e dirigir um carro bom. E ele disse algo que me chamou a atenção. O problema do ser humano não é qual é o terno que ele vai vestir, qual casa que ele vai morar e qual casa que ele vai morar e qual carro que ele vai dirigir, qual terno que ele vai vestir. O problema do ser humano é o pecado. Porque o nosso pecado nos afasta de Deus e nos aproxima do mal. O nosso pecado
ele nos condena ao inferno, ao fogo eterno. O nosso pecado destrói a nossa alma. O nosso pecado é pior do que o câncer. O câncer destrói a nossa saúde, destrói o nosso corpo. O nosso pecado destrói a nossa alma. Jesus veio para ser a solução para este problema. Jesus veio para, através do sangue dele, nos reconectar com o Pai. Jesus veio para nos resgatar do fogo do inferno. Quando esse pastor pregou isso ontem, eu fiquei pensando a noite toda. E hoje pela manhã, quando eu acordei, eu estava ainda pensando que esse pastor estava pregando. E eu escrevi, até estendi um pouco mais o que ele falou. Eu disse que o problema do ser humano não é doença, o problema do ser humano não é crise política. O problema do ser humano é o pecado. Esse é o nosso problema. Mas Deus enviou a solução. Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Todo aquele que crê em Jesus tem todos os seus pecados perdoados. Todo aquele que crê em Jesus pode ser o pior de todos os pecadores. Mesmo assim, a sua alma será salva. Meu amigo, sabe quantas pessoas morrem por dia? Hoje uma pessoa querida da nossa família, ou ontem, não sei, faleceu. Hoje foi o enterro dela. É uma senhora de idade que agora está com o Senhor, fiel a Jesus. Mas você sabe quantas pessoas morrem por dia no mundo? 151 mil pessoas morrem todo dia. 151 mil pessoas morrem todo dia, meu irmão, minha irmã. E um dia a nossa hora vai chegar. Um dia eu serei um desses 151 mil. Um dia o meu filho será um desses 151 mil. Você diz assim, mas 151 mil pessoas morrem por mês? Não, deixa eu falar de novo. 151 mil pessoas morrem por dia. Você vê como nós somos limitados, porque a gente só vê mesmo nossas paredes, nossa vidinha ali, nossas contas para pagar. Uma pessoa morre de 2 em 2 segundos, alguém morre. Depois você procura na internet, coloca lá no Google quantas pessoas morrem por dia, você vai ver. Minha gente, nós temos que nos arrepender, nós temos que nos entregar, nós temos que buscar o Senhor Jesus Cristo. O diabo cegou a humanidade a ponto que as pessoas, elas só pensam no aqui e no agora. Mas eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, se amanhã eu ou você fomos atropelados ou vítimas de uma bala perdida, para onde irá a nossa alma? Meu irmão, minha irmã, a sua alma já foi purificada. Do seu pecado. O seu coração está limpo. A sua consciência está tranquila. Se não tiver,
Olha, não espera até amanhã não. Agora mesmo, aí onde você está, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Veja bem, eu não sou perfeito, por isso que eu sempre peço perdão a Deus pelos meus pecados. Meu filho, eu tenho certeza que não é perfeito também. A diferença do cristão para aquele que não é cristão é que o que não é cristão vive pecando e acha que isso é normal. Mas quem tem a consciência que existe a vida eterna, quem tem a consciência de que nós temos uma alma vivente, nós somos alma vivente, existe uma alma dentro de nós, nós pecamos também, mas nós não queremos pecar. E nós fazemos de tudo para não pecar. Mas quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus. Portanto, eu estendo um pouco mais o que o pastor falou, o pastor americano. O seu maior problema não é o seu casamento. O seu maior problema não é o seu filho, a sua filha que está nas drogas. O seu maior problema é que você não pagou ainda, não terminou de pagar a sua casa e a prestação está atrasada. O seu maior problema não é que você, neste momento, está sem emprego. Meu amigo, minha amiga, o seu maior problema tem que ser resolvido e rápido e hoje. O seu problema está dentro do seu coração. E quando eu digo pecado, poxa, a gente tem que explicar mais o que é o pecado. A gente tem que explicar mais. Tem pessoas que pensam que certas coisas são pecados e não são. Pecado, o primeiro pecado que você pode cometer é colocar alguma coisa acima de Deus. Amar a sua família, o seu filho, mais do que a Deus, você não pode. O seu dinheiro, a sua casa, o seu futuro. O primeiro mandamento é que nós temos que amar a Deus acima de tudo, e de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento é amar o próximo, e quem ama faz o bem. Ou seja, pecado é fazer mal. Pecado é enganar. Pecado é enganar o seu patrão, enganar o seu cliente. É vender algo que está quebrado, mas está defeituoso, mas você diz que está bom. Pecado é você trair a sua esposa, trair o seu marido, tirar aquilo que pertence do seu próximo, enganar o seu próximo. É fazer o mal. Toda vez que você faz o mal, você está pecando. Se você amar a Deus, se você amar a Deus de todo o seu coração e se esforçar com todas as suas forças, lutar para não fazer o mal ao próximo, já é um bom começo. Agora, como nós conseguimos isso? Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós conseguimos vencer o nosso pecado quando nós buscamos a Cristo. Ele veio, quando João Batista olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai passar a sua vida toda tentando vencer o seu pecado e não vai conseguir. Nós não somos salvos pelo nosso esforço. Nós somos salvos pela graça.
Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos o Evangelho e nós ouvimos que Deus nos amou, enviou o Filho dele para morrer por nós, e o Filho dele morreu por nós há 2000 anos atrás, quando nós tomamos ciência de que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, e o nome desse Salvador é Jesus, e nós, em nosso coração, aqui dentro, dizemos assim: Jesus, eu sou um pecador, eu faço tanta coisa errada, eu não tenho força para parar de mentir, eu não tenho força, Senhor, para parar de fazer isso ou aquilo, me salva, me perdoe. Você sabe que Jesus tira aquele desejo de você de pecar? Eu até já mencionei isso aqui. Quando eu me converti, eu falei com o meu amigo que havia me evangelizado: eu estou gostando da igreja, eu estou gostando do Evangelho, eu quero até me batizar, mas eu não consigo parar isso aqui, olha, isso aqui é a minha fraqueza. Ele me disse algo tipo assim: o que é difícil para o homem é possível para Deus, e que o Espírito Santo nos fortalece a nossa fraqueza. Eu não entendi bem naquela época, eu estava começando o Evangelho, não sabia nada da Bíblia. Sou carioca, sou subúrbio do Rio de Janeiro, minha vida era praia, futebol, carnaval. Eu era adolescente quando eu me converti, mas já estava vivendo a vida. Não usava drogas, nada disso não, mas já fazia bastante besteira. E à medida que eu continuei ouvindo o Evangelho, o pecado é o problema, a solução é Jesus. Mas como que eu vou conhecer, eu me entregar a Jesus se eu não o conheço? Mas Jesus é revelado no Evangelho. É por isso que é importante o trabalho que nós estamos fazendo, e muitos outros estão fazendo, de pregar o Evangelho da graça, de pregar a salvação pela graça, pela fé. Porque quando eu ouço o Evangelho, eu passo a conhecer a Jesus. E quando eu conheço Jesus, eu tenho duas opções: eu me entrego a Ele, ou viro minhas costas. Eu decidi, eu continuei ouvindo o Evangelho, e eu disse para Jesus: Senhor, eu quero o Senhor, eu sou muito fraco, eu não tenho força não, por favor, Senhor, estenda a tua mão, me salva, tira tudo o mal de mim, arranca esse meu coração ruim, duro, egoísta, tira esse meu coração orgulhoso, me dá um novo coração. E à medida que eu fui ali buscando a Jesus, ouvindo o Evangelho e me entregando a Ele, foi impressionante como as coisas que eu gostava, as coisas erradas que me atraíam, eu deixei de... Eu lembro quando chegou na época do carnaval, por exemplo, eu não sentia vontade mais de ir para o carnaval, nem um pouco. Não foi algo assim, por favor, me tranquem aqui, não. Foi algo assim que saiu de mim, eu não sei como, inexplicavelmente. Você sentiu alguma coisa? Eu não senti nada, eu só perdi o desejo de fazer aquelas coisas. Eu vou te falar uma coisa, eu já vi muito milagre, eu já vi paralítico andando, eu já vi cego enxergando, eu já vi milagres, mas eu vou te falar uma coisa, o maior milagre de todos é o arrependimento. Somos nós reconhecermos que nós somos
pecadores e que nós precisamos de um Senhor, de um Salvador, e que esse Salvador é só Jesus Cristo, não tem outro, é só Jesus que pode nos salvar. No livro de Atos, capítulo 3, você vê hoje em dia as pessoas buscando bênçãos. Eu vou para a igreja porque Deus vai abençoar a minha vida, Deus vai abençoar a minha família, Deus vai abençoar o meu casamento. Mas no livro de Atos, capítulo 3, você vê Pedro falando assim: porque Deus vos abençoou quando Ele tirou de vós o vosso pecado. Quando Ele enviou Jesus para tirar o pecado da gente. Essa é a bênção, meu irmão, minha irmã, que nós queremos que você tenha. Portanto, neste momento, aí onde você está, entregue-se a Jesus. Eu oro e tenho certeza que eu e você vamos viver muito tempo. Mas, e se nós tivermos um infarto hoje à noite? Se eu tiver um infarto? Se você amanhã estiver indo para o trabalho e acontecer uma tragédia, que não vai acontecer, mas digamos que aconteça. A morte vem quando nós não esperamos. Meu irmão, peça a Deus perdão pelos seus pecados, Ele vai te perdoar. Sabe que a Bíblia diz, se nós confessarmos nosso pecado, Deus é fiel para nos perdoar. Deus é fiel, Ele te perdoa. Talvez você cometeu adultério, você se prostituiu, talvez você já esteve envolvido na vida do crime, talvez você já enganou muitas pessoas, talvez você diz assim: eu sou uma pessoa má, eu tratei mal até os meus pais, eu enganei meus irmãos, minhas irmãs, eu fui uma pessoa má, perversa, cruel. Mas a misericórdia de Deus é muito maior. A misericórdia de Deus é muito maior do que o seu pecado. Eu aprendi esta música lá na África. O meu pecado era mais alto que as montanhas, mas Jesus me santificou. O meu pecado era mais profundo do que os oceanos, mas o Espírito Santo me santificou, me purificou. Ele quer te purificar nesta noite, meu irmão, minha irmã. Ele quer te purificar. Não é verdade, meu filho? Exatamente isso. O que você gostaria de adicionar? Para quem não entende ainda o que é essa graça que nos salva, sempre que nós falamos graça, porque em geral o povo que fala português, né? Nosso povo brasileiro, ainda não compreenderam o que é a graça. Eles falam, por exemplo, Ave Maria cheia de graça, mas eles falam assim, aí eu pergunto assim, então Maria cheia de que graça? Aí eu não sei. As pessoas falam assim, não sei. Aí nós somos salvos pela graça de Deus. E o que é a graça? A graça não é a graça de Maria que nos salva, é a graça de Deus. E qual é a graça de Deus? A graça de Deus é exatamente o que aconteceu na cruz por nós. Se nós simplesmente recebermos pela fé, somente pela fé, então nós somos justificados e com o tempo santificados. Nossas obras vão melhorando no sentido de boas ações como amor e compaixão, misericórdia, perdão, o falar da verdade, largar dos vícios, largar da imoralidade. Isso é fundado pela fé em Cristo. Não é fundado
pelo nosso esforço ou pela nossa gratidão. Não é uma troca assim, Deus faz um favor por nós de sacrificar o Filho dele e nós fazemos favor para ele de amar o próximo. Não é um favor que nós estamos fazendo. É o Filho dele, é o Espírito dele atuando em nós para que nós possamos praticar a sua palavra. Que nós, de nós mesmos, da nossa gratidão, nós não conseguimos fazer o bem até o final da vida. Então, senão, seríamos salvos pelo nosso esforço, pela nossa gratidão. Mas não é. É simplesmente, puramente a graça de Deus. Senão, nós chegaríamos um dia e diríamos ao próximo, viu? Eu me salvei, eu me santifiquei, eu fiz o bem para ir para o céu. Então, parte da glória é para Deus, parte para nós. Então, no final de tudo, depois de ter feito tanto bem, você fez o pior mal, que é orgulho. E assim perderia a salvação. Então, quando nós falamos a salvação da graça, é algo profundamente linda. É algo profundamente, imensamente gostosa. É cheio de beleza, é o que nos atraímos a Deus. É o que nos faz, o que faz nosso coração ser satisfeito em Deus e não no pecado. Então, é a solução para o nosso maior problema. E o nosso maior problema não é o carro que você dirige ou se você nem tem carro, né? Não é a sua família, as pessoas arrogantes, pessoas horríveis, vamos usar a expressão horrível, coisas horríveis que acontecem com você. Esses não são os problemas maiores, porque um dia vai passar isso. Até os incrédulos têm a esperança, eu tenho essa esperança de que seus problemas um dia passarão, porque morrerão, ou antes de morrer mesmo vai passar naturalmente, com o tempo. Mas o maior problema seria assim, ou será assim, queimar toda a eternidade, porque nós merecemos. Nós merecemos ir para o inferno. Mas a graça de Deus é que Ele nos tratou da forma que nós não merecemos. Então Ele sacrificou o seu Filho em nosso lugar, para que o que nós merecíamos viesse cair em cima de Jesus Cristo lá na cruz, e para que nós recebêssemos a justiça dele em troca do nosso pecado. Ele se tornou o nosso pecado, nós nos tornamos a justiça de Deus. Essa troca nós simplesmente recebemos, e no final da nossa vida nós diremos, foi Deus quem me salvou, foi Jesus Cristo quem me salvou. Eu fui salvo não por mim mesmo, mas foi sim por Deus. Eu não mereço entrar no céu, mas foi Deus quem me trouxe até aqui. E quando você entrar no céu, você vai saber, eu não merecia estar aqui. Quando você olhar e ver como que é horrível o lago de fogo, você vai dizer, eu não merecia estar aqui. Eu merecia estar lá, no lago de fogo, mas por causa de Jesus Cristo, eu fui salvo. Então, a solução do maior problema seu é somente isso: crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Se você crer nele, recebê-lo pela fé como seu único Salvador, seu único Senhor, pronto, já era. Você resolveu o maior problema da sua vida, o maior problema da sua alma. As nossas almas têm pavor do inferno. Nossa alma, nosso corpo pensa assim, ó, meu maior problema neste momento é o meu irmão que está nas drogas, ou meu filho que está assim, ou minha esposa que está fora de si. Nosso corpo pensa assim, mas as nossas almas pensam assim. O meu maior pavor, sua alma lá no fundo diz, meu maior pavor é o que está por vir, onde eu ficarei, onde eu descansarei, se haverá descanso para mim. É por isso que nós
temos medo de morrer. E eu já vi gente que diz assim, eu não tenho medo de morrer não. Aí entra no avião, aí o piloto anuncia assim, olha, a turbina direita parou de funcionar. E ela começa a gritar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não tenho medo de morrer não, mas aí de repente está no lugar, tem um tiroteio, se joga de baixo, não é verdade? Sim, meu irmão, nós temos medo de morrer, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Da onde que nós iremos? Na verdade, quem tem medo de morrer é a nossa alma, que ela não sabe para onde está indo. Mas quando você ouve o Evangelho, a tua fé te reconecta com Jesus. A fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Então, quando você ouve o Evangelho, essa fé te dá uma certeza. E aí você passa a vencer esse medo de morrer. Você não tem mais medo de morrer. Você fala igual Paulo. Viver é Cristo. Morrer é lucro. É melhor morrer. E muitas vezes ele falou que queria já ter partido já. Mas não chegou a minha hora. É por isso que os cristãos eram lançados na cova dos leões. E os leões comiam eles. E eles ficavam cantando. Eles não gritavam não, eles cantavam. Porque estava chegando o dia da alma ser levada para o Pai, se reencontrar com Jesus, entrar na nova terra. E é por isso que eu e meu filho e estamos orando para Deus levantar muito mais. Nós queremos pregar o Evangelho, porque o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, te revela Jesus. Ele é que vai te salvar. É Ele que vai te escrever o teu nome no livro da vida. É Ele. É quem vai tirar o pecado do mundo, que vai tirar o pecado de você, meu irmão, minha irmã. Eu estava falando hoje, de manhã, o seguinte. Quando uma igreja, ela foca muito em bênçãos terrenas, olha, família, casamento, saúde, foca muito nisso e não ensina o Evangelho, eu vou te falar o que vai acontecer. Qualquer igreja que fizer isso, igreja que focar em bênçãos terrenas e não focar na grande bênção de todas, eu até achei aqui a passagem que eu mencionei, tendo Deus ressuscitado seu servo, Jesus, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Aqui no versículo anterior fala que Deus prometeu a Abraão que todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoadas pela descendência dele, que é Jesus. Por muito tempo eu pensei assim, poxa, então nós vamos prosperar como Abraão, nós vamos ser ricos como Abraão, nós vamos ser bem-sucedidos como Abraão, seremos abençoados como Abraão. Mas aqui em Atos 3, 25, que fala dessa bênção de Abraão, mas no próximo versículo explica que bênção é essa? Que bênção é essa? A bênção é essa aqui, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele nos abençoou no sentido de nos apartar das nossas perversidades. Meu amigo, minha amiga, vou te falar agora o que acontece quando uma igreja esquece de pregar do pecado, esquece de pregar do arrependimento, ou só prega parcialmente e foca mais nas bênçãos terrenas, nas conquistas materiais. Eu vou te falar passo a passo o que vai acontecer, e você já deve ter até conhecido igrejas que são assim e que já aconteceu isso. Vamos lá, passo a passo. Quando nós pregamos, nós deixamos o pecado de lado e pregamos para as pessoas serem abençoadas. Normalmente, há um grande número de pessoas participando daquela igreja. Tendo um grande número de pessoas, aquela igreja vai conseguir
angariar muitos recursos, vai levantar muitos recursos financeiros, porque tem muita gente. Aquela igreja vai construir templos, lugares, igrejas lindas, suntuosas, magníficas, de mármore, coisa da melhor qualidade. Mas aí, já que não foi pregado a verdade que liberta, e nem foi pregado, também anunciado a graça de Deus, o que vai acontecer naquela igreja linda? Você pode ir em uma igreja muito grande, muito bonita, sente lá, começa a conversar com as pessoas, veja quantos cristãos verdadeiros tem ali, veja quantas pessoas têm o fruto do Espírito Santo ali naquele lugar, veja quantas pessoas, você pode chamar aquela pessoa ali de discípulo de Jesus Cristo. Veja lá, normalmente nessas igrejas que o foco é a bênção material, financeira, familiar, normalmente essa igreja é uma igreja extremamente dividida, membro contra membro, diácono contra diácono, pastor contra pastor, reverendo contra reverendo, bispo contra bispo, escândalos e mais escândalos e mais escândalos, parece uma fábrica de escândalos em larga escala, o que é muito triste. Brigas internas terríveis, ao ponto às vezes da briga interna se tornar física, e às vezes até mesmo se usam armas nas brigas internas da igreja, como eu já vi na África, 2 pastores de uma igreja enorme que tinha lá, num país chamado Gana, do lado da Costa do Marfim, tinha uma igreja enorme lá, e tinham 2 pastores disputando o poder, quem seria o pastor responsável daquela igreja. E os seguranças dos 2 pastores, um domingo de manhã, atirando um no outro dentro da igreja, para ver quem ia pregar no domingo. O que acontece com essas igrejas é que, por não haver a pregação do Evangelho, por eles não conhecerem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, por não se pregar o arrependimento dos pecados, a igreja vai crescer, vai se enriquecer, vai construir prédios, e a congregação interna vai morrer, e um vai matar o outro. Como Paulo disse para os Gálatas, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais todos vós destruídos. Então, o que acontece é a destruição interna, são fofocas, são divisões, são intrigas, são brigas, são coisas internas ali, e um vai destruindo o outro. Você sabe que os maiores homens de Deus que nos inspiram vieram da Europa. Da Europa veio Lutero e Calvino e Zwingli e John Wesley e muitos outros grandes pregadores do Evangelho, Charles Spurgeon e Martin Lloyd Jones e muitos outros. Eu vou te falar uma coisa, se você for na Europa uma vez, se for na Alemanha, se você for na Inglaterra, o que você mais verá são aquelas igrejas lindas, suntuosas, com vitrais, com mosaicos nas janelas, estilo gótico, igrejas lindas e vazias, fechadas. Muitas igrejas lá se tornaram restaurantes, muitas igrejas lá se tornaram supermercado. Eu vi uma igreja no país de Gales que se tornou circo, isso mesmo, circo. Existem igrejas que se tornaram mesquita.
Por quê? Quem foi que destruiu aquela congregação? Quem foi que destruiu aquelas pessoas? Eles mesmos. Por quê? Porque desviaram o foco. Muitas, por exemplo, atualmente, as igrejas pararam de pregar o arrependimento, pararam de pregar o pecado, que nós devemos largar o pecado, e passaram a pregar as bênçãos, vitórias, vamos conquistar, vamos vencer, vamos tomar posse, o casamento, é isso, aquilo. Mas Jesus, como eu disse no começo, e como esse pastor americano pregou, Jesus, ele não morreu na cruz para nos dar um casamento, e muito menos para nos dar sucesso. Ele morreu para que cada um de nós se aparte de suas perversidades. Atos, capítulo 3, versículo 26. 3:26. Foi para isso que ele veio. Toda vez que se desvia o foco, já era. Esse é o problema do dirigir com o celular. Esse é o problema de dirigir olhando para os lados ou dirigir embriagado, porque a pessoa perde o quê? O foco. No caso da Europa, na verdade não foi bem isso. Não foi o foco de desviar do evangelho para bênçãos terrenas. Mas em muitos casos foi, por exemplo, se desviou do evangelho para a política. Isso aconteceu muito lá. Quando eu tive que tirar a minha carteira de motorista, eu tive que tirar aquelas, como é que se fala, ter aula de direção, né, na autoescola. E o meu professor, ele falou, não vou mais em igreja, porque eu tive uma briga com o meu pastor, porque o meu pastor falou algo sobre política, e eu falei, não, isso está errado, tinha que ser desse lado, em vez de ir para a direita, tem que ir para a esquerda, algo assim. E eu falei para o meu professor o seguinte, eu acho que o seu pastor errou, pois ele não deveria falar na igreja nem de direita e nem de esquerda. Igreja, Jesus nunca quis que nós nos envolvêssemos com essas coisas. Quando Herodes chamou Jesus, Herodes quer te ver, ele falou assim, ó, fala para aquela raposa, diz para aquela raposa que eu estou curando aqui no templo, estou pregando. Se ele quiser me ver, que ele que venha no templo, outras palavras. Vai lá, fala para aquela raposa. Jesus nunca quis se envolver com esse tipo de coisa, com as coisas mundanas. Vieram 2 homens falar assim para Jesus, o meu irmão não me quer me dar parte da minha herança. Sabe o que Jesus falou para ele? Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós outros? Eu não vim aqui para dividir herança. Eu não vim aqui para resolver problema de herança. Eu vim aqui resolver o problema do pecado. Então, quando se tira o foco e coloca o foco em conquistas terrenas ou resolver problemas terrenos, quando se foca, vamos tirar aqui o evangelho, vamos botar política, vamos botar, por exemplo, o Martin Luther King, ele era pastor, mas ele era um ativista também, e a luta dele maior era para que se tivesse direitos iguais nos Estados Unidos, que todos fossem tratados iguais, independente da cor, raça, religião, credo religioso, ou até mesmo, como se fala, gender, sexo, masculino ou feminino, que todos sejam tratados iguais. Lindo, lindo, eu bato palma para ele, o discurso dele, I have a dream, eu tenho um sonho, é o discurso mais lindo que eu já li na minha vida, que eu já ouvi. Só tem uma coisa, é muito bom isso ali, vamos realmente acabar com as divisões, tudo bem, mas isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho não tem nada a ver com política, com economia, com nada desse mundo. Jesus não veio aqui consertar esse mundo.
Ele veio aqui tirar a gente desse mundo. Eu já dei esse exemplo. Esse mundo é o Titanic que já bateu no iceberg e já vai afundar. Jesus não veio aqui consertar o Titanic. Jesus veio ser o bote salva-vida. Quem se lançar nele será salvo. Portanto, voltando ao assunto da igreja que perde o foco, eu oro para que eu, meu filho e outras pessoas que forem se unir a nós na pregação do Evangelho, que a gente jamais perca o foco. A gente não está aqui para resolver problema de casamento. Me desculpe falar isso. Nós não estamos aqui para resolver problema de casamento. Não estamos aqui para resolver problema financeiro. Não estamos aqui para ser partidor de bens. O que nós queremos é que as pessoas conheçam Jesus. E se você assistir a nossa reunião de domingo, você vai ver que nós gastamos 99,9% do tempo fazendo sabe o quê? Pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, exortando, encorajando, buscando a Deus, orando pelas pessoas. E no final eu faço assim, ó. Assim que nós pedimos a oferta, quem desejar contribuir com este ministério, tem ali um lugar, por favor. Sabe por quê? Porque Jesus não gastou tempo pedindo oferta. Jesus não gastou tempo, Jesus Cristo não gastou tempo. Ah, porque fala aqui em Malaquias, fala aqui. Sim, meu amigo, nós pregamos sobre isso já, né? Tendo outrora Deus falado pelos profetas, Ele agora fala pelo Filho. Jesus ensinou sobre a oferta uma vez. Quando trouxeres a tua oferta, lembrares que tens algo com teu irmão, vai, reconcilia-te com teu irmão, volta e faz a tua oferta. Não falou mais de oferta. Quando Jesus falou, dai e dar-se-vos-á, boa medida, Ele não estava falando sobre oferta, Ele estava falando sobre julgar. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois quem julga muito, quem dá muito julgamento, vai receber muito julgamento. Pois com a medida que medis, vos medirão também. Leia a sua Bíblia que você verá isso. Quando Ele falou, dai e dar-se-vos-á, Ele não estava falando de oferta, mas sim de julgamento. E também de perdão. Quanto mais nós damos perdão, mais nós recebemos perdão também. Jesus falou de dízimo uma vez. Jesus Cristo falou de dízimo uma vez. Ele falou, ai de vós que dais, ai de vós escribas e fariseus, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Porém, negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Justiça, misericórdia e fé. Isso é o mais importante da lei. Jesus, em outras palavras, falou que o dízimo é o menos importante da lei. Se você ler o contexto, se você ler, por exemplo, a Bíblia em inglês, comparar, você vai ver que ele chama o dízimo de menos importante. O mais importante é ter misericórdia, ser misericordioso. Sabe quantas vezes Jesus falou sobre ser misericordioso? 100 vezes, estou dando assim, não sei quantas, mas 100 vezes ele falou sobre ser misericordioso. 100 vezes ele falou sobre justiça. 100 vezes ele falou sobre fé. E uma vez ele falou sobre o dízimo. Eu vi um pastor pregando lá nos Estados Unidos, um pastor norte-americano. Ele estava pregando, não lembro do nome da igreja dele. A pregação dele de domingo, a pregação dele toda foi só sobre dízimo. E não houve nenhuma pregação sobre perdão, sobre como a pessoa vai vencer o pecado dela. Nós estamos falando para você que o pecado é o problema, nós estamos falando também a solução. E a solução é ouvir o Evangelho. Eu creio muito nisso, que nós não vencemos o nosso pecado por falta de fé. E a fé vem por ouvir o Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, a sua fé se fortalece. E aí fica fácil de vencer o pecado. Portanto, eu digo para vocês uma coisa. Eu, meu filho, não estamos preocupados em construir igrejas, construir templos, mas construir vidas.
que adianta ter uma igreja bonita, mas ter pessoas com caráter feio, com atitudes feias? Não é verdade? O que adianta ter uma igreja bonita em que estão se degladiando e atirando um no outro para ver quem vai pregar no domingo? Para quê? Para ver quem vai ser o pastor presidente daquela igreja? De que adianta? Jesus nunca mandou os discípulos construírem igrejas. Você sabia disso? Mas o que Jesus mandou fazer é edificar a gente. Nós somos a igreja, nós somos o templo. Nós somos o templo. Nosso coração é a arca da aliança, que Deus quer habitar ali dentro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você é o santo dos santos. Tantos lugares, a Bíblia fala que nós somos o santuário, nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, nós somos a casa de Deus. Vários exemplos do Novo Testamento que falam isso, nós somos. É por isso que Jesus não construiu nenhum templo e os discípulos também não. Eles pregavam em qualquer lugar. Eles queriam edificar as pessoas. Mas a partir do 4º século, depois de Constantino, começou a misturar as coisas todas e passaram a construir templos bonitos. E como disse naquela época um grande homem de Deus, hoje a igreja tem o ouro e tem a prata. Mas hoje a igreja não tem mais o levanta e anda, porque Pedro e João disseram para o paralítico: não temos ouro, não temos prata. Olha só, não temos ouro, não temos prata, não temos dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Olha que coisa. Isso foi no início da fé cristã, no início da era cristã. Mas depois de 300 anos, já no 4º século no caso, eu não me lembro agora do nome dele, não sei se foi São Agostinho, acho que foi São Agostinho mesmo, que disse assim: hoje nós temos o ouro, hoje nós temos prata, mas os paralíticos não levantam mais. Não é verdade? Hoje não tem mais milagre acontecendo, não tem mais. É raro ver ou ouvir algum milagre, como naquela época de Jesus acontecia assim, naturalmente. A sombra de Pedro, curava as pessoas. Eles colocavam os doentes assim onde Pedro ia passar, só a sombra dele já curava as pessoas. Os milagres hoje são muito poucos, muito escassos. Então hoje, o cristianismo, as instituições religiosas cristãs, tem ouro, tem prata, tem, mas não tem mais o levanta e anda. Não tem mais as grandes maravilhas acontecendo. Mas eu ainda creio em um avivamento. Eu creio que haverá um avivamento. Eu creio, meu irmão, minha irmã. Eu e meu filho estamos tentando fazer a nossa parte em termos de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E Deus vai fazer a parte dele. Eu creio nisso. E como meu filho falou, meu amigo, creia na misericórdia de Deus. Creia que Ele te perdoa. Você me pergunte assim então, você me pergunta: o que eu devo fazer para vencer o meu pecado? Ouça o Evangelho. Ouça a pregação do Evangelho. Vai ouvindo, vai ouvindo. Será que é muito tempo? Nós pregamos aqui segunda, quarta, sexta, por 1 hora. Pregamos. Uma partida de futebol tem 2 horas, um filme tem 2 horas. Será que é muito tempo?
ouvir o Evangelho? Será que é muito difícil, meu irmão, minha irmã? Ouça o Evangelho. Não estamos aqui para te condenar, estamos aqui para colocar um jugo em você. Mas se você for ouvindo o Evangelho, você conhecerá o Salvador. Você, conhecendo o Salvador, você se entregará ao Salvador. E o Salvador te salvará. Como diz lá em Romanos 10. Como crerão se não houver quem pregue? Sabia disso? Está escrito lá. Você não crê? Você não crê? Ou você não tem força para vencer o seu pecado? Porque às vezes não tem quem pregue. Mas Deus está levantando gente que está pregando o Evangelho, que está pregando a mensagem da cruz, que está anunciando que Deus te ama. E antes de terminar aqui, tem gente que pergunta: poxa, mas Deus criou esse mundo assim? Pô, mas olha só, Deus não criou o mundo, Deus criou o mundo perfeito, o homem pecou, mesmo assim, Deus enviou o Filho dele. E basicamente, para você ser salvo, você só tem que dizer assim: Jesus me salva, e Ele te salva. Sabe por que nós decidimos abrir o trabalho aqui, começar aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro é difícil para mim iniciar o trabalho aqui, porque eu saí daqui muito novo. Eu não sou conhecido aqui no Rio de Janeiro. Mas quando eu vi alguns vídeos dos tiroteios na linha vermelha, na linha amarela, são lugares assim que precisam de ouvir as boas novas. São lugares assim que precisam de ouvir do amor de Deus. Como meu filho pregou outro dia, a primeira pessoa que foi salva pela cruz de Jesus foi o homem que foi crucificado lá dele, que era um malfeitor, que era um criminoso, que era um ladrão. A primeira pessoa salva foi um criminoso, meu irmão, minha irmã. Então nós temos que ir onde as pessoas vivem a vida do crime. Nós temos que ir onde as pessoas usam drogas, onde há morte, onde há violência, onde há ódio, onde há trevas. É aí que nós precisamos de ir. Rio de Janeiro é uma cidade perfeita para se iniciar o Evangelho. Mas vocês não têm medo de morrer? Eu não tenho, meu filho também não. Não temos mesmo. Se eu tivesse medo de morrer, meu amigo, eu estava morando em Londres, é muito, muito mais tranquilo do que o Rio de Janeiro. Se eu tivesse medo de morrer, eu ficava por lá mesmo. Mas nós vamos abrir esse trabalho aqui. E vamos orar pelas igrejas, né, que estão tão divididas, tanta guerra dentro das igrejas, tanta briga, tanta confusão, tanto ódio dentro das igrejas. Vamos orar pelas igrejas, meu irmão, para que haja um avivamento, para que se pregue o amor, para que se pregue a graça, para que se pregue o evangelho da salvação. Se o teu inimigo te ferir a face, oferece a outra. Quem te pedir para andar 1 milha, ande 2 milhas. Ame os teus inimigos, porque se você amar só aqueles que te amam, os gentios também fazem a mesma coisa. Então Jesus falou que nós devemos amar os nossos inimigos como Deus faz o sol brilhar sobre os bons e maus, justos e perversos, e assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Então, aceite Jesus, peça perdão a Deus, e lembre-se, a revelação do nosso Salvador está no Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, é ali que você vai conhecer Jesus. Na época da Bíblia, a pessoa tinha que ir para a sinagoga para ouvir ali a palavra de Deus. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, não tinha escolas como hoje em dia. Poxa, a Bíblia ficava em pergaminhos, em rolos, dentro das sinagogas. Hoje em dia qualquer pessoa tem a Bíblia. Você tem Bíblia até dentro do seu celular. Você tem o Evangelho ali dentro, você tem a sinagoga. Você tem uma sinagoga. Cadê o seu celular, filho? Aqui, ó.
Você tem uma sinagoga dentro do seu celular, meu irmão, minha irmã. Mas muitos estão só realmente querendo resolver seus problemas e não entenderam que nós temos que resolver esse problema, temos que nos converter, temos que nascer de novo. Eu espero que nós fomos claros. Estamos tentando ser, né? Na medida do possível, estamos tentando. Vamos então neste momento fazer uma oração, tá? Vamos orar, vamos pedir perdão a Deus. Se você desejar aí onde você está, se ajoelhar, vá em frente, fique à vontade, tá? Vamos orar, vamos falar com Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença. Nós nascemos com um problema, mas há 2000 anos atrás, o Senhor já enviou a solução. Quando João viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu mesmo, eu sou uma pessoa muito, muito fraca diante do pecado. Se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, eu já tinha me perdido há muito tempo. E eu oro neste momento por cada amigo meu, amiga, irmão, irmã, que tenha nos assistindo neste momento. Eu oro, meu Deus, para que esta pessoa que está nos assistindo receba o Teu perdão agora. Receba a Tua misericórdia neste momento. Nós somos fracos, nós amamos o pecado. Essa que é a verdade. Nós pecamos de forma tão natural. Mas, Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, como disse o apóstolo Paulo. Aonde havia muito pecado, houve também muito perdão. Então, Senhor, conceda-nos agora o Teu perdão, por favor. Senhor Jesus Cristo, tira agora de nós esse coração orgulhoso, egoísta. Tira agora de nós esse coração ganancioso, cheio de ódio, rancor, desejo de vingança. Por favor, meu Deus, tira agora, tira, e conceda-nos um novo coração, um coração que Te agrada, um coração limpo, e derrama nesse coração o Teu Espírito, Senhor. Nós já fizemos tanta coisa errada na nossa vida, mas nós não queremos ser mais assim. Não queremos Te desagradar, ó Pai. Nós não queremos Te desagradar, não queremos Te entristecer. Senhor, oh meu Senhor, ajuda-nos, por favor, ajuda-nos. Ajuda-nos a vencer o nosso pecado, a nossa carne, ajuda-nos. E que o Teu Espírito seja derramado em cada vida agora. Que o Teu Espírito seja derramado em cada coração. Que possamos neste momento, Senhor, sentir a
tua misericórdia, o refrigério em nossa alma. Oh Deus, tantas pessoas hoje preocupadas em restaurar o casamento, restaurar a família. Mas o que nós precisamos é restaurar a nossa alma. Restaura a nossa alma agora. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na Tua presença, a nos aproximarmos, nos achegarmos mais ao Senhor. Eu te peço por esta pessoa que neste momento deseja entregar a vida dela para o Senhor. Essa pessoa que diz assim: sim, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero a minha salvação, eu quero me libertar desse pecado. Oh Senhor, em nome de Jesus, aceite agora esta pessoa, perdoe seus pecados, escreva o nome dela no livro da vida, arranca o pecado dela. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua infinita graça e compaixão. Muito obrigado, muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós te louvamos. Amém. Graças a Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, graças a Deus, graças a Deus. Nós somos abençoados por ouvir o que muitas pessoas não ouviram neste mundo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Continue ouvindo o Evangelho e leia o Evangelho também. Nós pregamos aqui toda segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e domingo nós temos a nossa reunião às 10 da manhã e tem sido muito bom. Eu estou vendo as pessoas crescendo em Jesus. São poucas pessoas, é um grupo muito pequeno que tem vindo lá, mas é um grupo sedento, é um grupo faminto mesmo pela palavra de Deus. E eu vejo as pessoas, e toda reunião que nós terminamos, as pessoas se cumprimentam, as pessoas estão felizes, e nós conversamos, e as pessoas estão perto mesmo, não sei se estão perto, mas eu creio que mais cedo ou mais tarde vão começar a receber o Espírito Santo na vida deles, o batismo com o Espírito Santo, melhor dizendo. O Espírito Santo já está agindo. Olha, você que está nos assistindo agora, você teve esse desejo de ouvir, você tem, poxa, eu estou ouvindo, eu estou com esse desejo de conhecer Jesus. Esse desejo aí que você tem já é o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Isso aí já é o Espírito Santo já agindo em você. Você nessa noite poderia estar assistindo televisão, ou vendo filme, ou sei lá, fazendo qualquer coisa. Mas você, não, eu quero ouvir a palavra de Deus. Esse desejo aí de ouvir o Evangelho não é você. Isso aí já é o agir de Deus. É isso que significa Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Esse querer de ouvir o Evangelho, esse desejo de ouvir o Evangelho, é o Espírito Santo já agindo em você, aí com você, meu irmão, minha irmã. Então, domingo, nós convidamos você que deseja participar conosco. Venha participar, você que está aqui no Rio de Janeiro, venha participar pessoalmente. Estrada Guandu do Sapê, número 821, aqui em Campo Grande. E vamos buscar a Deus, vamos crescer juntos. Eu não me preocupo, como eu disse, em edificar, construir igrejas bonitas, suntuosas. Existem igrejas bonitas, suntuosas, em que as pessoas também têm um caráter, um comportamento bonito. Eu conheço lugares assim também. Eu estou falando que tem muitos lugares que o templo é bonito, mas
a atmosfera interna é um inferno. Mas a nossa preocupação não é financeira, nem construir templos. O que nós queremos é construir as vidas, edificar as pessoas em Cristo, edificar as pessoas na rocha, ensinar, exortar. Para concluir, está escrito aqui no livro de Oséias: o meu povo está perecendo, o meu povo sofre, porque lhe falta o conhecimento, falta conhecer a lei de Deus. E a lei de Deus é o amor. A lei de Deus não são regras, faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo, não é isso. A lei de Deus é amar a Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, e amar o nosso semelhante. Então você é o nosso convidado, venha participar conosco, domingo agora 10 da manhã, será uma honra tê-los conosco. Muito obrigado pela sua atenção, tenha uma boa noite. Quer falar mais uma coisa, filhão? Não, é isso, pai. Só isso mesmo? É isso mesmo. Amém. Muito obrigado e até sexta-feira. Fiquem com Deus. Até sexta-feira. Tchau, tchau.